Boa tarde. A lei portuguesa proibiu o ano passado a venda de 1,5 centenas de substâncias psicoativas. Isso levou ao encerramento de quase todas as smart shops que existiam no país. Vamos saber ao longo do programa de hoje quais são os desafios que levanta a legislação estas novas drogas e saber também como é que se faz a fiscalização. Que substâncias são estas, que perigos escondem e como estão a ser comercializadas? São perguntas para o Sociedade Civil desta tarde. Chamam-se Smart Drugs. Estas drogas eram vendidas sem restrições até abril do ano passado, mas rapidamente se percebeu que tinham efeitos perniciosos para a saúde pública. Um ano depois de proibida a venda e distribuição, ainda há quem compre estas substâncias pela internet. É uma ameaça de saúde pública que vamos debater hoje nesta Sociedade Civil. Mais à frente, vamos partilhar consigo as belas ilustrações do projeto Little Hands. Trata-se de mais uma história de empreendedorismo que Leonor Feijó e Marta Belo venham partilhar connosco. Fique na nossa companhia e entre na conversa, porque este programa também é seu. Dedicamos então parte do programa desta tarde às novas drogas. Vamos tentar perceber que novas drogas são estas, também que impacto é que elas têm sobre a saúde e que novos desafios é que lançam também à legislação portuguesa. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Pedro Freitas, bem-vindo, é professor da Escola de Direito da Universidade do Minho. Vamos começar por aí precisamente. Estas novas drogas, que desafios é que elas têm lançado à nossa legislação? E aos nossos legisladores. Em primeiro lugar, quero cumprimentar os presentes e os telespectadores. De facto, as novas drogas têm colocado um desafio muito grave à legislação, porque a legislação não tem a capacidade de acompanhar o ritmo de surgimento destas novas drogas. Já tínhamos alguma legislação desde 93 e o ano passado o Governo sentiu a necessidade de lançar nova legislação no sentido de fiscalizar estas smart shops e a venda por internet deste tipo de produtos. E proibiu mesmo uma série de produtos destas substâncias, não é? À volta de... 159, que surge numa lista anexa a uma portaria, 154/2013, onde é feita a descrição de todas as substâncias psicoativas até à data que não estavam previstas na tal lei contra a droga e que neste momento são Portanto, a rapidez ilícitas. com que estas novas drogas surgem, provavelmente também a forma como elas são vendidas ou como as pessoas têm acesso a elas, são difíceis em termos de legislação, de conseguir limitá-las, digamos assim? O problema é exatamente esse, é que enquanto numa primeira fase tínhamos as smart shops, ou que eram estabelecimentos físicos, era um pouco mais fácil chegar ao sítio e fazer a fiscalização. Neste momento, com a venda à distância, torna-se complicado definir desde logo quem é que é o vendedor dessas drogas e definir o local da prática destes ilícitos. E esse é o grande desafio colocado às forças que fazem a fiscalização e tentam condenar as pessoas que procedem à venda deste tipo de drogas. Félix Carvalho, bem-vindo. É professor catedrático no Laboratório de Toxicologia do Departamento de Ciências Biológicas na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Tem mudado muito o cenário das drogas no mundo? De facto tem. Antes de mais, queria cumprimentar todos os presentes, todos os telespectadores lá em casa. Há um paradigma que mudou por completo. Até há relativamente pouco tempo tínhamos aquelas drogas chamadas clássicas, que conhecíamos muito bem os efeitos psicoativos, conhecíamos muito bem os efeitos tóxicos e de repente passaram de algumas dezenas a centenas de novas substâncias psicoativas. Atualmente estão a aparecer 2 novas substâncias psicoativas, ou pelo menos 2 novas substâncias psicoativas por semana, e de facto isto se torna muito difícil para quem está a legislar, por um lado, e também para quem está na parte da proteção dos possíveis consumidores, da avaliação de riscos, perceber qual o grau de perigosidade dessas substâncias. Mas, de facto, e quais são as causas ou as razões dessa mudança, de repente aparecerem assim tantas substâncias desconhecidas?
conhecidas? Eu creio que o colega Pedro Freitas poderá explicar melhor a questão dos buracos da lei, mas percebeu-se em determinada altura que existia uma determinada lista de substâncias psicoativas que eram proibidas e que se fizesse pequenas modificações na estrutura química dessas substâncias, que se poderiam colocar no mercado compostos que atuavam da mesma forma, atuavam nos mesmos locais, provocavam os mesmos efeitos psicoativos ou até mais potentes ainda. Existem novas substâncias psicoativas com efeitos ainda mais potentes do que as drogas clássicas, mas que não estavam previstas na legislação e, portanto, eram consideradas, enfim, de venda livre até há relativamente pouco tempo, até que, de facto, houve essa necessidade de legislar sobre o assunto e em boa hora foi feita essa legislação e, de facto, agora estamos protegidos da mesma forma que para as drogas clássicas em termos legislativos. Não estamos protegidos relativamente aos efeitos tóxicos. Aí eu tenho muita preocupação porque estão a ser colocadas no mercado substâncias para as quais não foi feito qualquer estudo da sua toxicidade. E, portanto, e em relação às drogas tradicionais, esses estudos existiam? Esses estudos existem porque existem já há muitos anos, algumas delas são utilizadas há centenas, milhares de anos e, portanto, são conhecidos os efeitos a nível humano e também em estudos laboratoriais. Eram bem conhecidos esses efeitos e de facto, não são efeitos laboratórios para estas substâncias. Ainda, ou estas substâncias não estão estudadas, no entanto, elas atuam nos mesmos locais que as substâncias clássicas, nos mesmos alvos, nos mesmos receptores. E, portanto, os efeitos tóxicos que são originados pelas substâncias clássicas serão, pelo menos esses, aqueles que são originados também pelas novas substâncias psicoativas. Com uma diferença, é que no caso das novas substâncias psicoativas, não foi feito qualquer estudo sobre o seu impacto na saúde e, portanto, para além daqueles que já serão previstos, há muitos outros que não se desconhece, não é? Se desconhece. Só à medida que vão aparecendo casos é que se consegue perceber, ou se vai conseguir perceber. É preciso tempo, não é? Para estudar. Tempo, no entanto, eu creio que a lei, da forma como está neste momento, protege relativamente às novas substâncias. E já portanto, por aquilo que eu percebi, estas substâncias são criadas e aparecem muito, começam a ser produzidas e a ser comercializadas com o objetivo de contornar a legislação que já existia em matéria de drogas. Exatamente. Percebeu-se a partir de determinada altura que se poderiam colocar substâncias no mercado, como sais de banho, como produtos de utilização agrícola, como, enfim, para todo tipo de utilizações, novas substâncias poderiam ser colocadas no mercado sem problemas legislativos. Verificou-se esse buraco na lei e o que fizeram os prevaricadores foi modificações das estruturas das substâncias bem conhecidas e depois colocaram no mercado para efeitos que não o consumo humano. Mas com certeza que, sabendo-se que à partida que esse consumo humano ia existir, não é? Portanto, aproveitou-se esse buraco na lei. Maria do Carmo Carvalho, bem-vinda. É professora assistente da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica do Porto. A sua área de investigação tem focado muito este fenómeno, não é? Do uso das substâncias psicoativas. O que é que já se sabe ou o que é que se começa a saber sobre estas novas drogas? Bom, eu era capaz de pegar um pouquinho antes da sua pergunta, enquadrando desta forma. O fenómeno humano de modificação da consciência é tão antigo quanto a própria humanidade. O professor Félix... Da vontade de modificar a consciência. Sim, a vontade de modificar a consciência, de o fazer através de produtos que existem naturalmente na natureza, integrados em práticas ancestrais, depois transportados fora desses contextos culturais de origem para as sociedades contemporâneas. Acompanhou sempre a humanidade? Acompanhou sempre a humanidade, com fins muito diversos, mais lúdicos, mais religiosos,
religiosos, mais sagrados, mais socialmente integrados, começam a ser um problema nas sociedades ocidentais, contemporâneas, à medida que começam a ser transportados dos seus contextos naturais de ocorrência, mais tradicionais, para os contextos urbanos. E por causa desse movimento, a forma como diferentes populações, nomeadamente populações urbanas, fazem uso destas ferramentas, algumas delas muito antigas e que não têm novidade nenhuma, pode ser fruto desse desenraizamento cultural, pode resultar num problema. Quando nós nos dedicamos a olhar e a estudar o lado problemático deste comportamento antigo dos homens, nós percebemos que vão existindo ondas, vão existindo vagas de preocupação, de problema, diria mesmo vagas de pânico. Foi assim que aconteceu com o fenómeno da heroinodependência entre o final dos anos 80 e os anos 90. Foi assim depois, já substituindo-se esse padrão de uso em que as populações juvenis apresentam uma maior apetência ali pelos 90s, pelos consumos em ambientes recreativos, pelas drogas estimulantes, pelo êxtase, pela cocaína. E o lado mais recente desta evolução é o fenómeno das novas substâncias psicoativas, ou legal highs, ou smart drugs, ou research chemicals, que são nomes que também comumente as agrupam, embora de forma difusa e como corresponde pouco também, e não muito rigorosa. Bom, isto significa, em meu entender, na minha leitura, e eu olho ultimamente, há alguns anos, esta parte, sobretudo aquilo que acontece nos movimentos recreativos e nas expressões de festa associadas à juventude e nos ambientes recreativos, esta presença da alteração da consciência vai sempre estando lá. Porque cumpre uma função importante na vida da população juvenil, que nós simplesmente, enquanto profissionais, técnicos, pessoas da sociedade civil preocupadas, não podemos naturalmente ignorar do ponto de vista do risco que estes comportamentos representam para a saúde pública. A intervenção sobre estes fenómenos emergentes deve, porém, ser conduzida de uma forma sensata, razoável, que dê tempo para perceber exatamente perante que é que estamos a lidar, e que opte por ferramentas diversificadas que sejam efetivamente mais no interesse da promoção da segurança dos utilizadores do que propriamente no reforço do controle social. Não sei se me faço completamente a entender, poderei ainda voltar a esta ideia. Vai poder depois aprofundar isso também, que eu acho que vale a pena, quer ao tempo de intervenção, quer também essa tal diversidade de formas de abordar a questão, que em seu entender terão mais valor ou podem ter melhores consequências do que apenas a restrição pura e dura. Foi isso que eu percebi. Percebeu bem. Em relação às novas drogas, já agora tenho uma dúvida, porque é que lhes chamam smart drugs? Já percebi que há outros nomes para além de smart drugs. Sim, é o efeito que elas têm, não? Não, os efeitos, como explicava o professor Félix, os efeitos acompanham, portanto, as drogas estão divididas em grupos farmacológicos, eu sinto-me aqui constrangida de não estar a meter a foice em seara alheia, por grupos farmacológicos que, grosso modo, ilustram os seus efeitos no sistema nervoso central, ora mais depressores, ora mais estimulantes, ora mais alucinogénios, e esta oferta, que é normalmente designada por este conjunto de designações, na verdade recobre imensos produtos que se organizam da mesma forma, por reproduzirem os efeitos dos estimulantes, por reproduzirem os efeitos dos canabinoides, por reproduzirem os efeitos dos depressores, por reproduzirem os efeitos dos alucinogénios. O que é que se sabe sobre elas, ou o que é que se está a estudar sobre elas? O que é importante saber sobre elas? É importante fazer, relativamente a estas substâncias, vamos lá ver,
quer estejamos a falar de um psicofármaco de prescrição médica, quer estejamos a falar de uma substância ilícita neurodepressora, nós estamos, e aqui têm que me corrigir se for o caso, a falar do ponto de vista da sua apresentação química de substâncias que por vezes não têm diferenças substanciais. Muito poucas diferenças e também do ponto de vista dos efeitos que elicitam. O que distingue medicamentos... Era mais, porque é a sua área, é mais a nível comportamental, ou seja, como é que elas estão a ser usadas. Bom, que conceito é que anda associado a estas drogas? A questão da sua apresentação, o que é que acontece? Acontece que as pessoas que são interessadas neste tipo de experiência encontraram numa acessibilidade aumentada aos produtos através das lojas ou das smart shops onde estes produtos começaram a ficar disponíveis, uma oportunidade para explorarem um tipo de circuito de acesso a estes produtos que já não era o circuito ilícito. É preciso perceber-se que as novas camadas juvenis de utilizadores de substâncias não se identificam com os circuitos marginalizados de compra de drogas. Não é habitual, hoje em dia, que alguém que queira comprar umas pastilhas para se divertir, porque vai a uma festa qualquer no fim de semana, vá a um bairro social problemático dos antigos hipermercados das drogas buscar o que precisa. E esses circuitos são circuitos que eram muito específicos de uma determinada etapa do fenómeno no nosso país, até há bem pouco tempo atrás. E que ainda existem, como é óbvio, mas que são de um tipo de utilizador, que dizem respeito a um tipo de utilizador diferente. Que provavelmente não este, que é um tipo de utilizador socialmente integrado, normativo, sem problemas demais de contacto com a justiça ou com os sistemas de saúde, que não recolheu ainda propriamente um impacto na sua vida, na sua esfera de ação, que interfira com a sua liberdade, com a sua autonomia e, portanto, são pessoas que não se revêem no fornecimento destes produtos por via de mercados ilegais e de economia paralela. E para quem estas respostas representavam uma forma de acesso privilegiado a produtos, não é? Que, de facto, resolvia-lhes o problema da acessibilidade. Estamos a falar, convém termos noção disto, de que a quantidade total de pessoas que consomem substâncias psicoativas ilícitas na população portuguesa é de 8,4% ou 8,6%. Qualquer substância, a maior parte delas cannabis. A percentagem de pessoas que, de acordo com os últimos dados, consumiu uma nova substância psicoativa destas famílias em algum momento da sua vida, em 2012, foram 0,4 pessoas. Nós estamos a falar de uma realidade epidemiológica extraordinariamente reduzida. Mas que provocou alguma preocupação e algum alarme por força dos casos hospitalares que foram conhecidos e divulgados ao longo do ano passado. Já vamos voltar a esta conversa, vamos apresentar a Helena Pedroso também, que está connosco, da Confederação das Associações de Pais. Como é que as associações de pais têm trabalhado esta questão? Que preocupações é que têm tido sobre ela? Tem havido alguma intervenção da vossa parte? Sim, em casos particulares, falamos na generalidade. Antes de começarmos, estava aqui a comentar que tínhamos que começar mais cedo a trabalhar estes temas. Eu julgo que a fase da adolescência será a fase por excelência para trabalharmos estes temas. Nós, os pais, sentimos, e acho que é normal, sentimos alguma impotência. É uma fase de crescimento dos nossos filhos em que eles se identificam muito com os seus pares e e recorrem menos aos pais para os auxiliar. De fazer, não é? Faz parte do processo deles, crescimento. Portanto, e de se tornarem adultos. Eu acho que a escola é de facto o palco por excelência para os ajudar a perceber, portanto, quais são as consequências do consumo destas substâncias. Eu acho que não é muito mais do que isto, é alertar-lhes a consciência de que
que há perigos no consumo, pelo menos abusivo, destas substâncias. Mesmo no período pré-adolescência. Mesmo no período, até já começar com eles mais jovens. Julgo que podemos apostar mais aí, mesmo das associações de pais, das escolas, a comunidade, a autarquia, a junta de freguesia, todos se podem envolver nestes projetos. Acho que criam uma mais-valia imensa e pronto, alertar-lhes as consciências. E eu conheço, e já tivemos lá na Associação de Pais, na direção anterior, um projeto, e passa publicidade, porque sei que já percebi que aqui há vários projetos, ainda bem, e acho que isto tem que começar por algum lado, que é do Instituto da Biologia Molecular e Celular. E eles partem do princípio exatamente que o conhecimento per si das consequências do abuso destas substâncias é suficiente para afastar alguns jovens do consumo das mesmas. E, portanto, eles fazem ações de formação na escola, divulgam junto da população escolar do 9º ano quais são essas consequências e, pura e simplesmente, é isto. Eu acho bastante. Agora, de facto, estava a ouvi-la com muita atenção e chamava aqui a atenção para 2 pontos. Nós, pais, temos uma grande dificuldade em aceitar que os nossos filhos, às vezes, sejam diferentes no grupo, quando estão no contexto do grupo, com os seus amigos, daquilo que são connosco. E dificuldade em abordar estas questões com eles também, não? Há um livro que diz: o meu filho fez o quê? Nós vamos à escola e dizemos: o meu filho fez o quê? Não pode ser o meu filho. Nós, às vezes... Há um pouco a ideia, às vezes, ainda, de que falar aos filhos sobre estas questões é alertá-los para elas ou acordá-los para elas. Eu acho que devíamos falar de todas, e esta também, que é muito importante. E é por isso que eu digo que a escola também é importante neste contexto, porque chegará mais depressa a comunicar melhor com eles do que nós. Nós temos Helena, já vamos regressar. Foram os casos nas urgências dos hospitais que alertaram para os perigos das smart drugs, os relatos feitos por jovens internados. A lei atuou de forma rápida e em abril do ano passado proibiu e passou a penalizar também a venda destas substâncias psicoativas. As smart drugs começaram por ser vendidas como sais de banho ou fertilizantes para plantas, mas à medida que a venda decorria sem restrições, somaram-se casos de jovens nas urgências hospitalares em estado grave, o que veio despertar a atenção das autoridades. Aqueles perigos são mais conhecidos, portanto, é essencialmente ao nível da intoxicação aguda, não é? Portanto, porque são substâncias que podem provocar quadros, não é? Que é alucinatórios, não é? Portanto, e jovens que tenham já alguma tendência para desenvolver algum tipo de psicopatologia, podem provocar mesmo falências cardiorrespiratórias, portanto, há um risco de vida claro, não é? De algumas destas substâncias, não é? Consideradas uma ameaça para a saúde pública, com efeitos na saúde a longo prazo ainda desconhecidos, em abril do ano passado foi criada uma lista de 160 substâncias psicoativas proibidas. A nova lei foi implacável, interditou a venda em lojas físicas e na internet, a distribuição, produção, importação e exportação destes produtos, bem como qualquer tipo de publicidade aos mesmos. As autoridades passaram a estar alerta para o aparecimento de novas substâncias suspeitas e a ASAI encerrou os estabelecimentos à margem da lei. Hoje, das 40 lojas abertas em 2013, restam apenas 2. As entradas nas urgências hospitalares também diminuíram, mas as drogas não desapareceram do mapa, continuando acessíveis à distância de um clique. Algumas dessas empresas portanto, já tinham ligações a sites internacionais, sobretudo ingleses, em que, portanto, os jovens acedem à página, fazem as compras e entregam-nos em casa, não é? É evidente que não é da mesma forma. Primeiro, quer dizer, para entrar nos sites e pagar é preciso ter cartão, que exige já, de facto, alguma coisa. E, de facto, houve uma diminuição clara dos consumos, não é? E até das situações de urgência, não é? Os casos de urgência, isso é verdade, não é? Mas continuam, de facto, a haver consumos e provavelmente também há acessibilidade no mercado mais negro, como se nós dizemos na gíria, não é? Portanto, vão havendo algumas. Hoje, além deste perigo latente e ainda difícil de avaliar, há outras drogas que ameaçam regressar, como a heroína, fruto de recaídas de antigos consumidores.
Pedro Freitas, pelo que percebemos aqui, houve uma transferência, digamos assim, deste tipo de negócio, em vez das smart shops que estavam abertas antes, para a internet, provavelmente para um espaço mais difícil de fiscalizar e de controlar. Sim, naturalmente, quando a criminalidade vê um pouco limitada a sua atividade, pelo menos através de estabelecimentos físicos, o que acontece é que passa para um meio digital. O meio digital proporciona algum tipo de anonimato. É com alguma, infelizmente, com alguma facilidade, com que conseguimos aceder a uma parte da internet onde se vendem não só estas novas substâncias psicoativas, mas inclusive armas e drogas propriamente ditas, que nos vêm entregar a casa se for necessário. Muitas vezes até fazem promoções, pagam os portos de envio. Chegamos a um ponto em que há uma espécie de Amazon para produtos ilícitos. Isso significa que o utilizador, o comprador, tem a vontade de estar atrás do monitor e encomendar todo tipo de substâncias que queira sem sair da sua casa. Não se expondo, e aqui há pouco a professora Carmo Carvalho tinha falado no tal circuito de compra de droga dos tais bairros sociais. Estamos agora perante uma nova realidade onde, através de meios digitais, as pessoas não se tendem a expor e, ao abrigo de um certo anonimato, conseguem aceder a todo tipo de produtos que queiram adquirir. Já percebemos que há mais casos, pelo menos relatados, de urgências nos hospitais sobre esta matéria. O que quer dizer que algum efeito houve em relação à legislação que foi feita. Mas nós, de uma forma geral, temos uma legislação que consiga já, de alguma maneira, acompanhar esta evolução do digital e a forma como os negócios e o comércio agora se faz, nomeadamente também o do mercado negro, não é? Sim, desde logo ao problema da necessidade da lei prever as substâncias psicoativas. Este problema foi resolvido de uma forma diferente com a introdução desta nova lei em 2013. É que neste momento, de uma forma quase proativa, se um médico detectar uma situação de uma nova substância psicoativa que possa provocar perigo para a saúde pública, deve comunicar essa situação. E, caso sejam detectadas outras substâncias, as autoridades de saúde e agora o SIDAC podem confirmar essa mesma perigosidade para a saúde pública e podem introduzir essas novas substâncias na portaria. Portanto, a lei tornou-se mais ágil e com isso consegue combater um pouco melhor este flagelo. Quer acrescentar alguma coisa a isto? Não. Basicamente o que se criou foi as smart shops não foram liminarmente encerradas. Não, até porque algumas ainda a funcionar abertas. O que aconteceu foi que, portanto, aderimos a uma série de acordos europeus e tivemos a oportunidade de, dentro do país, mobilizar parcerias com uma série de agências que alimentam o funcionamento de um ponto focal nacional, que é o centro onde vai ter a informação sobre cada novo produto que é identificado e que até aí não fazia parte das listas de substâncias proibidas. Portanto, seja das equipas de rua, seja das equipas de tratamento, seja do Instituto de Medicina Legal, dos laboratórios forenses... Há um centro que agrega toda essa informação. Há um centro que agrega toda essa informação, das polícias, do INEM, etc. E esse ponto focal nacional encarrega-se também de alimentar depois a relação e a disseminação da informação com o Observatório Europeu das Drogas e das Toxicodependências, com a Interpol e com agentes externos ao país, de forma a que, de uma forma concentrada na União Europeia, possa criar-se uma base de conhecimento sobre o que circula. A questão que eu levanto é que, obviamente, teria de existir uma resposta formal do Estado para regular uma situação de risco para a saúde que estava a ocorrer e que era gravosa, era enganosa na forma como os produtos eram apresentados ao utilizador. Alguns, inclusive, com o rótulo que não eram para consumo humano. Não eram para consumo humano, que são fertilizantes para plantas, sais de banho, etc. E, naturalmente, essa situação precisava urgentemente de ser regulada.
No meu entendimento, e eu sei que a minha posição pode soar um pouco extremada, esta estratégia representa um retrocesso grande em relação àquilo que no nosso país nós vínhamos a conquistar em termos de estratégias para lidar com os consumos e com os riscos associados aos consumos e até com o controle das prevalências de uso. O fechamento, que depois é consequência das diferentes smart shops, que nos deixa a todos, como pais, como educadores, como responsáveis políticos, mais descansados, como médicos, mais descansados por se criar a ideia de que, ok, ali já não é possível ir comprar aquelas coisas, na verdade está, como já temos aqui dito, a remeter o universo de clientes e de potenciais utilizadores destes produtos, que continuam claramente a existir, para o mundo do desconhecido. Teria sido uma excelente oportunidade regular estes estabelecimentos, obrigá-los a garantir o risco e a investigação sobre os produtos que vendem, proporcionando ao público uma escolha informada, uma escolha científica, baseada em conhecimento científico, e também uma escolha livre, porque o desejo de alterar a consciência ainda é do foro da autodeterminação. E para isto é consubstanciado no exemplo, concretamente no exemplo da legislação neozelandesa, que optou por esta modalidade de trabalho. Portanto, regular, sim, criar regras para, sim, este negócio, mas mantê-lo como um negócio estritamente à vista, estritamente controlado pelo Estado, com uma obrigação de controle, de investigação sobre o risco associado a cada um dos produtos, com uma informação detalhada e rigorosa aos utilizadores, e tirando partido da oportunidade destas pessoas, que são grupos normativos, que não estão propriamente, não estamos a falar de populações desviantes, que possamos sinalizar a partir do sítio X ou Y, portanto, são populações normativas, são os filhos de qualquer, são os adolescentes de qualquer família, não é? São os jovens adultos de qualquer profissão ou de qualquer formação universitária. Teríamos uma oportunidade única, que foi perdida, de ter contacto com estes utilizadores que não estão mais protegidos por causa deste sistema. Isso foi assim na Nova Zelândia. Já agora na União Europeia, os outros países seguiram algum caminho diverso de Portugal? A União Europeia está a alimentar este suporte ao sistema de alerta rápido. Isto é uma medida consensual a nível europeu. A nível internacional, nós temos os primeiros sinais de que as Nações Unidas demonstram pela primeira vez desde os primeiros convénios alguma abertura a discutir potenciais vantagens. Eles não se comprometem com essa ideia, mas potenciais vantagens em discutirem-se alternativas menos criminalizadoras. A minha questão tinha a ver com se algum país dentro da União Europeia seguiu as pisadas em termos legislativos da Nova Zelândia. Não, de todo, não. Félix, gostava de ouvir sobre esta questão. Eu percebo, eu não concordo completamente com o que diz. Eu, de facto, considero que o fechamento das smart shops foi algo muito positivo, no meu ponto de vista, porque se estava a criar um sofisma de que as substâncias que estavam a ser vendidas nestas smart shops eram mais seguras que as drogas tradicionais. Estava-se a criar o sofisma de que eram mais puras e que se existiam em estabelecimentos abertos ao público e que se era sancionado pela sociedade que se podia consumir. E então havia o consumo de oportunidade, em que o jovem passava pela smart shop na sua sexta-feira à noite, no sábado à noite. Aliás, estas smart shops eram bem localizadas nos locais de maior frequência da noite, e havia esse consumo de ocasião, em que de facto tem aqueles pacotinhos muito imaginativos, muito apelativos, e de repente um não consumidor, alguém que nunca pensaria consumir, de repente numa situação de ocasião passava a consumir, porque achava que aquelas substâncias não tinham o mesmo grau de
perigo que as drogas tradicionais. Eu percebo o que a professora Maria do Carmo acabou de nos dizer, porque para existir algum grau de proteção e algum grau de regulação deste tipo de substâncias, as substâncias teriam que ser colocadas no mercado após um estudo profundo sobre a sua segurança, a nível pré-clínico, a nível até depois clínico, mas não é isso que se observa. O que se observa é o aparecimento de 2 novas substâncias no mercado psicoativos, 2 novas substâncias psicoativas no mercado por semana, e aí não há estudos que protejam absolutamente ninguém. Eu só queria dar um exemplo do medicamento. O medicamento, para aparecer no mercado, normalmente resulta do estudo de cerca de entre 5.000 a 10.000 novas substâncias que a indústria farmacêutica produz. Dessas 5.000 a 10.000 substâncias, apenas uma aparece no mercado. Porquê? Porque apenas nessa foi demonstrado que o benefício-risco, e todas as substâncias têm riscos, pende para o benefício e normalmente são utilizadas para o tratamento de determinadas doenças. Quando estamos a falar de novas substâncias psicoativas que aparecem no mercado, para as quais não se conhecem os riscos, eu não posso aceitar de bom grado que elas sejam colocadas ao público. Aliás, eu gostaria também de referir que antes desta legislação nacional, que agora faz um ano, houve também uma legislação a nível regional, na Madeira, e nessa legislação regional há um aspecto muito importante, que é de se colocar estas novas substâncias que vão aparecendo, que não existem nesta lista de 156 novas substâncias psicoativas, as que aparecerem, para além destas, são colocadas em quarentena, e só podem ser colocadas no mercado se quem quer colocar essas substâncias no mercado provar que são seguras. Ora, isso até agora não aconteceu, porque de facto não pode acontecer, porque substâncias psicoativas que atuem da mesma forma que as drogas clássicas, das duas uma, ou são produzidas para o tratamento de um problema psíquico, de um problema médico, e aí tem que ser feito pela indústria farmacêutica e tem que ser colocado no mercado como um medicamento, ou então, sinceramente, não vejo como se podem colocar no mercado de outra forma. Bom, em primeiro lugar, a proliferação a ritmo rápido de produtos novos dos quais não sabemos nada é uma consequência de estarmos constantemente a criminalizar essa novidade. Ou seja, isto posto assim, de uma forma relativamente superficial, o mercado de produção e venda de substâncias ilícitas não tem necessidade de estar constantemente a renovar-se se os produtos que já circulam no mercado satisfizerem as necessidades do mercado. E, portanto, a criminalização de produtos que já tinham uma implementação e um consumo relativamente disseminado e que, por isso, os utilizadores já tinham desenvolvido o seu próprio saber sobre a gestão desses consumos, começaram a beneficiar de muito mais atenção pública. O êxtase, a cocaína, por aí fora, e outras drogas de síntese. Como consequência, o mercado renovou-se. E renovou-se num sentido pior do que aquele que existia antes, claramente mais gravoso. O que está a dizer é que a proibição impulsiona cenários de maior risco. Cenários de maior risco. Aquilo que a Nova Zelândia faz é dizer que cabe à responsabilidade do produtor e do vendedor desenvolver em paralelo a investigação sobre o risco associado aos produtos. A mesma coisa que acontece na legislação da Madeira. E até agora eu não conheço nenhuma que tenha demonstrado a inexistência de riscos e de riscos graves, para os possíveis consumidores. Nunca haverá a ideia da inexistência de riscos, nunca haverá. Assim como não há a inexistência de riscos para consumir heroína e cocaína, que são provavelmente as mais estudadas, ou do êxtase, nunca haverá ausência de riscos. Os problemas relacionados com a droga, com o consumo de drogas, têm efeitos muito complexos que têm que ver não só com a sua farmacologia, com condições individuais, quem a usa, não é? Os contextos são
também, são usadas. Claro. Agora, um conhecimento mínimo que podia ser útil aos utilizadores podia estar a ser facultado e, sobretudo, mensagens de redução de riscos a acompanhar um comportamento que vai acontecer, provavelmente, de qualquer maneira, smart shop ou sem smart shop, é uma estratégia, quanto a mim, com um interesse grande do ponto de vista da proteção. Já percebemos que têm pontos de vista diferentes. Helena, eu gostava de saber o seu também sobre esta matéria. Eu estou aqui, como estaria qualquer pai, muito preocupada. Os nossos filhos estão numa sociedade de alto risco, não é? O risco está potencialmente mais aumentado, porque há aqui um certo número de substâncias que se vão conseguindo impor no mercado para fugir. Há ali umas alterações químicas, ao que eu estou a entender, e vão conseguindo vender. É assim, não vale a pena taparmos o sol com a peneira. Basta os pais fazerem um passeio na passagem de ano, quando a Câmara do Porto, e passa a publicidade, organizou uma festa nesta passagem de ano. Eu fui com os meus filhos e depois deixei-os andar e basta irmos e vermos e avaliarmos. De facto, eu não posso avaliar se aquele jovem ou aquele adolescente ingeriu bebida alcoólica, ingeriu êxtase, não posso saber isso pela minha avaliação visual, mas posso saber que ele ingeriu qualquer coisa e, portanto, aquele estado que me diz que é de ficarmos em estado de alteração de consciência, eles querem isso, não é? Para se divertirem, porque há aqui uma correlação entre a diversão e a alteração da consciência, provavelmente. E como diz, é muito antigo, é cultural, como é que nós mudamos isso de repente? Portanto, tínhamos a consciência que nossos filhos vão querer experimentar, e a experimentação por si também não será assim uma coisa que os leve a ter grandes consequências. Qual de nós é que não experimentou qualquer coisa assim do género? Agora, como mãe, preocupam-me, como qualquer pai deve preocupar. Quanto mais informados estiverem, vão insistir aí. Quanto mais informados estiverem, melhor, porque eles têm uma consciência. Eles são muito bons, eles Já agora, na sua opinião, responsabilizados. como é que devem os adolescentes e os jovens ser alertados para as consequências do consumo? Nuas e cruas. Eu recordo-me de na minha adolescência ter tido, na minha adolescência não, mas já estava na universidade e tive a sorte de ter medicina legal com o professor Pinta Costa, e ele tinha um museu lá muito interessante, que era o Museu de Medicina Legal. Havia só as drogas clássicas na altura para mostrar os efeitos, e ele tinha de facto um cantinho em que nos mostrava os efeitos das drogas clássicas. Portanto, eu achei que aquilo foi extremamente educativo, vermos algumas imagens do que é a dependência severa das drogas, quais são as consequências a que nos levam, físicas e psíquicas. Foi muito bom para todos nós, foi um momento de aprendizagem. E as escolas têm trabalhado bem estas temáticas junto dos jovens? Podemos trabalhar muito mais. E é isso que eu gostava... Mas porquê é que acha que isso não acontece? As escolas estão ocupadas com muita coisa, preocupadas com muita coisa. E vou-lhe dizer uma coisa assim com muita coragem, com muita matemática e português. E estamos a esquecer o espaço da educação cívica, da educação para a cidadania, das relações interpessoais, de como vivermos num mundo que é extremamente perigoso, não ao nível só destas substâncias. Repare, falamos na internet e temos logo aqui também uma série de problemas, como sabe, novos, que é o acesso muito fácil à internet sem qualquer controle por parte dos pais. Repare, Eduardo, há uma grande parte dos pais que nem sabe controlar, tem um desconhecimento enorme nestas áreas. Vamos preocupar-nos com isto. Por isso que eu digo que a escola, a comunidade, quem está mais informado pode dar um passo à frente e colaborar. E deve colaborar. São os nossos jovens, é o nosso futuro, não é? A criminalização é o melhor caminho para si, não é? Eu, por acaso, acho que não. Acho que, mas eu posso não representar a maioria dos pais e tenho que ter alguma cautela com isso. Eu, por acaso, acho que não. Acho que... Porquê? Que nos leva a algumas dificuldades. O criminoso agora anda mais à frente que a polícia. Tem melhores carros, tem melhores armas, tem tudo. Eu atuo muito na prevenção, porque não estamos a ser ágeis, como diz. Sim. Se cada vez que surge se altera um peanut na composição química e tem que vir a lei criminalizar isso, é tão complicado. Reparem, eu não sou da área científica, não é? E tenho alguma dificuldade em perceber isto, mas se é só
alterar uma vírgula é difícil. Mas se faz e é possível. Vamos já voltar, Pedro, já vamos ouvir. Vamos já voltar. Se calhar, tratarmos estes assuntos, como diz, com alguma segurança. Pelo menos eu sei que aquela substância, se a consumir, não tem tantos efeitos adversos. E nós sabemos que tantas drogas clássicas como estas, qual é o efeito adverso? É sempre a purificação das impurezas. Foi assim que eu percebi, não é? O nosso organismo tem que purificar as impurezas. Repare, morrer por overdose. Quando nós descobrimos que a overdose às vezes não é overdose nenhuma, é uma impureza que não conseguiu ser filtrada pelo nosso sistema de filtragem. Já vamos regressar aqui à nossa conversa. Temos ao telefone, nesta altura, a possibilidade de conversar com o juiz Rui Rangel. Muito boa tarde. Boa tarde. Rui Rangel, a nossa legislação atual é uma legislação que está em cima deste novo cenário que temos de drogas a circular em Portugal? Ainda não é, mas deixe-me começar primeiro por cumprimentá-la e cumprimentar o painel e dizer que, de facto, pude ouvir pelo telefone algum pensamento que foi esboçado e fico extraordinariamente preocupado com a forma tão leve e tão permissiva e tão à distância como se faz a abordagem de uma temática tão preocupante e tão grave como é o fenómeno da droga em Portugal. E, portanto, dizer-lhe que smart shops foram proibidas, eu liderei um movimento a nível nacional e foi derivado um artigo meu sobre os smart shops e os efeitos de muitos dos produtos que lá estão, cogumelo mágico, miau-miau, que era no fundo uma droga, não é? A nefadroma e etc., que provocaram distúrbios gravíssimos em jovens, por exemplo, foram internados em situações absolutamente graves. 2 deles chegaram a morrer. Em Portugal, em Lisboa, aconteceu exatamente o mesmo. E estas smart shops estavam colocadas, muitas delas, ou algumas delas, ao pé de escolas. E, portanto, havia um desconhecimento total e absoluto dos produtos porque, evidentemente, através de plantas, de mesinhas, de chás, estão composições escondidas em que, evidentemente, que estão lá substâncias que causam prejuízos gravíssimos à saúde dos jovens. Mais, nenhum controle sobre quem compra e quem não compra. Essas smart shops, haviam algumas, só para as pessoas que estão aí no estúdio terem uma ideia, haviam algumas que tinham, por dia, um lucro de 4.000 a 5.000 euros. Por dia. E, portanto, é preciso as pessoas terem noção do que é que estão a falar. E, portanto, relativamente à política da droga em Portugal, o Estado sempre teve uma política de ausência de controle do ponto de vista preventivo. Obviamente que não se resolve tudo criminalizando todos os comportamentos. Mas, óbvio, aquilo que acontecia, porque as smart shops é algo que foi herdado e que foi trazido, por exemplo, da Holanda. A própria Holanda já tem hoje um regime jurídico mais blindado, quando era o regime jurídico mais permissivo, tem neste momento o regime jurídico mais blindado que existe em Portugal. E, portanto, ou seja, a lei foi no bom sentido de exercer um controle rigoroso relativamente às smart shops e aos produtos que lá estão. Bem sei que há uma disseminação brutal de artigos, de plantas, de mesinhas, de chazinhos, não só nas smart shops, porque hoje tem uma determinada composição com um determinado nome, amanhã passam a ter outro nome. Se formos para o horizonte e o mundo da internet, então aí perdemos-nos completamente, mas o Estado não pode demitir-se da sua função. Portanto, não acha que isso acontece, essa disseminação não é potenciada pelo facto de haver a proibição, em vez de haver um controle? Não tenho essa. Em locais onde há proibição, e se quiser podemos ir à lei do álcool e verificar que, de facto, quando houve proibição, houve um maior aumento do consumo do álcool. E, portanto, isso é uma análise, perdoar-me-á, mas é uma análise ligeira relativamente a esta problemática. E, portanto, o Estado tem que ter um controle efetivo sobre esta realidade, que não tem, e não tem, se quiser, não só a nível das smart shops, porque as smart shops, a maior parte, eu fiz conferências pelo país todo, a maior parte das famílias, das escolas, desconheciam esta realidade. Desconheciam. E hoje, infelizmente, ainda desconhecem esta realidade. Para além de que, quando eu dizia que o Estado não se pode demitir, porque há muita coisa que se pode fazer, não pela via da criminalização, mas pela via preventiva, pela via do controle, pela via do Estado não se demitir da sua função. Não só demitiu-se relativamente a esta realidade, que felizmente veio a ser proibida das smart shops, com os produtos que lá tinham, com
como também, relativamente à política da droga em Portugal, o Estado sempre teve uma postura de completa ausência e de completa permissividade. Porque se for ver os toxicodependentes, porque esta ideia de que o toxicodependente é um doente, isto também é um fantasma que existe muito na sociedade portuguesa, não é nada um doente, obviamente que se for verificar os toxicodependentes que estão em tratamento e, por exemplo, que estão em tratamentos de substituição dos opiáceos, da cocaína, etc., dessas drogas todas, estão, por exemplo, em regimes de metadona durante 6, 7 e 10 anos. Ou seja, estar em regimes de metadona é matar o toxicodependente. E isto existe em Portugal. Percebe? Quando as recomendações até das Nações Unidas, de todo o lado, de todos os organismos internacionais de saúde, dizem que, por exemplo, um toxicodependente deve estar em tratamento de metadona. Obviamente não lhe pode tirar a droga. A metadona, no fundo, são opiáceos, são alternativos ao consumidor. Em programas de assistência e de tratamento durante 3 anos, 4 anos. Estão 10 anos. E sabe o que é que isto acontece? É que muitas vezes o lucro vem para as farmácias. E, portanto, não se olha, esta ideia de se olhar para o toxicodependente como o coitadinho e o doente é uma ideia politicamente errada, socialmente errada, e o Estado sempre teve uma visão, felizmente, relativamente às smart shops, tomou as medidas que, do meu ponto de vista, eu considero as mais adequadas, relativamente ainda à política da droga e à relação com, digamos, os centros de internamento e etc. Ainda há uma matéria. Muito trabalho a fazer, não é? Muito a fazer. Muito obrigada, Rui Rangel, por ter vindo partilhar connosco a sua posição sobre esta matéria, até porque, como disse, teve uma posição interventiva em relação a esta questão em concreto. A maioria dos pais descobre tarde que os filhos são consumidores de drogas, em média 4 anos depois do início do consumo. Não é fácil encarar o problema e há muitas vezes a tentação de enterrar a cabeça na areia. A sociedade civil foi perceber os sinais aos quais os pais devem tomar atenção antes que seja demasiado tarde. Vivemos tempos de intensa comunicação. Sabemos o que se passa do outro lado do mundo, mas poderemos desconhecer as angústias de quem vive ao nosso lado. Assim se percebe que, em média, pais e encarregados de educação só descubram a toxicodependência dos filhos 4 anos depois de estes iniciarem o consumo de substâncias ilícitas. Muitas vezes há também da parte dos pais, porque isto não é fácil, quase uma espécie de negação, não é? Quer dizer, às vezes, isto é tão brutal, não é? Portanto, e nós nunca podemos subestimar o poder da negação no ser humano, não é? Muitas vezes, perante notícias extremamente dolorosas ou extremamente difíceis. Porque qualquer pai ou mãe, não é? Conhece o filho do berço, não é? Portanto, nós sabemos, se olharmos para o nosso filho, sabemos se ele está bem ou se não está. Mas muitas vezes temos a tendência a negar, ou se calhar por causa da namorada, ou se calhar por causa do estudo, ou se calhar é por isto ou por aquilo, não é? Às vezes só vendo mesmo, como se diz na gíria, embora hoje não seja muito essa imagem, é só para caricaturar, quase com a seringa espetada no braço, não é? Portanto, ali, mesmo objetivamente, não é que eles tomam essas medidas. No dia-a-dia, há sinais e mudanças de comportamento que não podem ser ignoradas pelos pais. Quanto mais cedo se descobrir o vício, mais rapidamente se pode combater a adição. É muito importante que os pais estejam atentos, quer aos filhos, e mesmo a mudanças muito repentinas, sei lá, um jovem que de repente muda de amigos, que de repente, sei lá, usava um tipo de penteado, um tipo de roupa e muda completamente, não é? E altera, portanto, alterações bruscas, alterações ao nível, quer dizer, do rendimento escolar, ou mesmo até de horários, de hábitos, se anda mais sonolento, se anda mais... ou ao contrário, ou se alegra demais, não é? Portanto, há alguma alteração do humor significativa, não é? Devemos estar atentos. Também não pensarmos que é logo droga, não é? Quer dizer, aliás, o importante é nós percebermos se o meu filho não está bem, não é? Portanto, aproximar-me dele e tentar perceber o que é que se passa e ajudar, não é? E mostrar. Comunicar é essencial para a saúde familiar e para a educação de um adolescente. E, nesse sentido, o caminho da prevenção terá de passar sempre por aí. Nós temos o hábito de dizer aos filhos, vocês, os pais são os teus melhores amigos, não é? Portanto, disso o que tens a dizer aos pais, falas, etc. E se ele diz ao pai, olha, eu estou a pensar
fumaram chaga ou fumei o chaga, se calhar leva logo. O que é que eu quero dizer? Nós também temos que estar preparados para ouvir, não é? As coisas e aguentar. Podemos ouvir coisas que não gostamos. Agora, é preferível que eles ponham as coisas em nós, porque se nós não formos capazes de os ouvir e de lhes tirar as dúvidas, eles vão para a rua procurar essas respostas, ou seja, junto de jovens que têm as mesmas dúvidas que eles e muitas vezes construindo concepções deturpadas da realidade, não é? Descobrir a toxicodependência de um filho nunca será um momento fácil para qualquer pai ou mãe. E reagir a seco nem sempre será a melhor opção. Mas há quem o possa orientar. Basta ligar para o 1414. Do outro lado da linha, há pessoas habilitadas para o ajudar a perceber este problema e, se for o caso, a resgatar o seu filho do caminho da droga. Helena Pedroso, era importante considerar aqui que os pais também tivessem algum tipo de aconselhamento ou pudessem deitar mão de alguma informação que lhes pudesse ser útil, porque esta média de 4 anos é um bocadinho assustadora, não é? É bastante assustadora. E eu entendo que sim, nós devemos estar informados de tudo o máximo possível e devemos, sobretudo, acompanhar os nossos filhos. É importante acompanharmos os nossos filhos, sempre. Mas muitos pais não têm informação também sobre estas matérias. Não, muitos pais não têm informação. É difícil falar com os filhos quando não sabem muito bem o que eu disse-lhe há pouco, comentei há pouco que é uma idade muito difícil, não é? Porque os nossos filhos não recorrem pelo facto de estarem a crescerem naquela fase da vida deles, já não recorrem para si como recorriam no passado. Agora há uma coisa que eu chamo a atenção. Tenho visto que há pais que levam os filhos a sair à noite, cada vez isto acontece em idades mais precoces, e os filhos não dizem a hora de regresso. Os filhos ficam sozinhos, os filhos não têm que dizer mais nada aos pais. Isto é incorreto e é errado. O meu filho tem 14, o meu filho tem 15, o meu filho tem 13, tem que me dizer onde vai, com quem está, eu tenho que conhecer os amigos dele, para que festa vai e qual é a hora de regresso. E a hora de regresso eu vou buscá-lo. Eu sei que é muito aborrecido ir buscá-lo às 3, 4 da manhã, mas eu vou. E acho que os pais estão a admitir também um bocadinho desta função de controle. Há idades em que nós funcionamos com o controle. Minha mãe controlava-me a determinadas idades, e ainda bem. E é isso que nós temos que fazer com eles também. Temos que controlar onde estão. Repara aqui, há tempos, muito rapidamente, no Brasil, surgiu um problema enorme porque 2 miúdas adolescentes desapareceram e os pais não sabiam dizer onde é que elas estavam. Com quem elas estavam. Sabiam que eram com umas amigas, mas não onde. A polícia não podia investigar, não conseguia investigar. Não tinha um ponto de partida. Não façam isto. E, de facto, o que eu notei naquela noite do Porto é que há ali muitos adolescentes e muitos pré-adolescentes, que aquelas idades são muito, muito jovens, que não têm, efetivamente, ninguém que os vá buscar, que lhes pergunte onde estão, com quem vão. Conheçam os amigos dos vossos filhos, conheçam os hábitos dos vossos filhos. Tentem perceber que, de facto, há uma tentação enorme e uma pressão enorme do grupo e que, provavelmente, a experimentação é uma coisa que nós nunca vamos evitar. Para além da experimentação, é que será um grande problema, não é? Pedro, há pouco antes de ouvirmos o Rui Rangel também em termos desta reportagem, sei que queria acrescentar algumas coisas, nomeadamente em relação às críticas que a Maria do Carmo faz a esta legislação, ou pelo menos às consequências que ela entende que a legislação acaba por ter. Bem, a legislação que neste momento temos acaba por ir um pouco na linha daquilo que já existia quanto às drogas. Isto é, do ponto de vista do consumidor, não há qualquer criminalização. Há uma proibição que é menos grave e que aponta não no sentido de reprimir, mas no sentido de tentar, e aqui relembro um pouco as palavras do Dr. Rui Rangel, reintegrar essa pessoa e prestar-lhe cuidados de saúde. Isto é um problema que ultrapassa aquilo que é apenas legal e é, mais do que isso, é social, não é? E o legislador tem isso em atenção, de modo que vemos perfeitamente na lei que existe desde o ano passado que o intuito não é simplesmente a repressão, é muito mais do que isso. É permitir, e aqui relembro as palavras que disse, e um ponto muito específico da lei, se um menor for detectado detendo estas novas substâncias psicoativas, as entidades devem notificar os pais para lhes dar conta dessa situação. E só se os pais se demitirem ou não responderem, então aí
começamos a entrar naquelas situações de risco para a própria criança e que requer cuidados especiais. Relativamente aos comentários do Dr. Rui Rangel, concordo parcialmente com aquilo que diz, mas, na verdade, causa alguma estupefação quando diz que esta nova lei de 2013 está bem redigida, ao mesmo tempo que critica aquela que existe desde 93, a lei de combate ao consumo e venda de droga, quando, na verdade, são leis que seguem no mesmo sentido. Isto é pensar este problema não apenas num ponto de vista de repressão, mas mais de prevenção. Maria do Carmo, tem sido muito noticiado o aumento dos consumos em Portugal, dos consumos de droga, à boleia da situação difícil que o país atravessa, à boleia do desemprego, etc. Há dados concretos disso? É uma preocupação que devemos ter? Os últimos dados epidemiológicos disponíveis relativos a 2012 são animadores no sentido de que o consumo está a diminuir. Há alguns indicadores específicos, algumas populações específicas apresentam tendência contrária, mas existem neste momento 3 avaliações por períodos idênticos já realizadas em Portugal e entre a primeira e a segunda houve um aumento do consumo, expresso sobretudo pelo aumento do consumo da cannabis, e entre 2007 e 2012 assistimos a uma diminuição importante do consumo. Consegue-se perceber as razões dessa diminuição? O que é que está a atuar para que haja essa diminuição? Não é possível fazer essa leitura direta. Nós gostaríamos de poder dizer que o nosso contexto jurídico, e nomeadamente a lei da descriminalização, não teve pelo menos o efeito que o alarme social acreditava que fosse ter quando entrou em vigor, que era de que o consumo iria disparar. Isso claramente não aconteceu. O facto de os padrões de uso estarem a diminuir é uma tendência que também temos verificado noutros países da Europa, nomeadamente no Reino Unido, onde os índices de consumo em população juvenil têm vindo também a diminuir. A população juvenil é muito difícil de arrumar por tendências. Quando nós achamos que a coisa se está a encaminhar num determinado sentido, logo volta uma vaga e uma atitude diferente e, portanto, agora, para além de continuar a existir um discurso extraordinariamente alarmante sobre o álcool e sobre o consumo de outras substâncias que não estas, etc., aquilo que nos vamos apercebendo é que são realidades bastante circunscritas, às quais devemos estar atentos do ponto de vista de ferramentas que, em alternativa ao controle social, podem ser ferramentas de intervenção na proximidade que podem ter um potencial muito grande de chegar junto daqueles grupos específicos que estão efetivamente em situação de maior vulnerabilidade. Eu dou um exemplo concreto. Nós implementamos num grande festival que acontece em Portugal em cada 2 anos e que reúne várias dezenas de milhares de jovens de todos os pontos do mundo, nós implementamos, em parceria com os organizadores desse festival e com a universidade, um programa de intervenção em crise, onde pessoas... O que é a intervenção em crise? A intervenção em crise é um contexto dentro do próprio festival, uma estrutura criada pelos organizadores do próprio festival e financiada quase exclusivamente ou quase por eles, onde uma equipa de mais de 70 voluntários oferece, durante a duração desse festival, que é uma duração longa, de cerca de uma semana, um apoio 24 sobre 24 horas para todas as situações no recinto onde as pessoas vivenciam efeitos que sentem como gravosos, como inesperados, relacionados com os consumos de substâncias que realizaram. E nós conseguimos, no próprio contexto, através de uma intervenção que tem muito de psicoterapêutico, mas que também tem uma componente de avaliação médica e psiquiátrica, nós conseguimos conter no aqui e agora do problema grande parte do impacto
impacto nocivo que esses episódios que depois chegam nas cidades às urgências onde estas respostas não existem, como é que o fazem? Conseguimos contê-lo. Como é que o fazem? Conseguimos contê-lo com recurso a técnicas bastante específicas que estão descritas na literatura e das quais já reunimos experiência, que passam por permitir à pessoa integrar a situação, o efeito que lhe está a acontecer, lidar com todo o medo, todo o pânico que o inesperado daqueles efeitos fizeram surgir, lidar com os acontecimentos de vida em que foi posta em contacto por causa daquela experiência de alteração de consciência e que precisa de ventilar e partilhar com um técnico disponível. Portanto, muitas vezes nessas situações a entrada em pânico com aquilo que acontece agrava o problema, mesmo o problema físico. Agrava. Nós fazemos sempre uma avaliação que visa garantir a segurança física das pessoas, portanto temos uma equipa que tem psiquiatras, médicos, trabalhamos em proximidade com os paramédicos do recinto, portanto conseguimos garantir que na esmagadora maioria dos casos que nos surgem, nós temos 200 casos de intervenção em crise neste festival numa semana, nós conseguimos assegurar que uma reduzidíssima percentagem está em risco físico, as pessoas estão sobretudo a vivenciar uma reação psicológica que é muito grave, porque é aquele tipo de reação que depois pode resultar em surtos mais arrastados no tempo. Ou até noutros comportamentos de risco, não é? Ou até noutros comportamentos de risco. E nós procuramos conter o impacto daquela má experiência no momento em que ela está a ocorrer e temos recolhido, já desde há alguns anos temos repetido esta intervenção, um feedback muito encorajador e queremos, não temos ainda toda a informação que gostaríamos para poder dizer isto de uma forma mais segura, mas queremos estar a contribuir de uma forma importante para prevenir riscos para a saúde mental nas situações em que estes consumos acontecem, com estas consequências. Carlos Carvalho, este uso destas drogas traz a longo prazo efeitos que não se sabem quais são, não é? E depois trazem efeitos também psicológicos que podem ser constantes, permanentes? Exatamente, mas antes um pouco disso, só gostaria de referir um pouco, referir mais palavras do Dr. Juiz Rui Rangel. De facto, não me parece que este assunto esteja a ser lidado nem de uma forma leve, nem à distância. Eu creio que esta questão não pode ser atacada com fundamentalismos. Temos que ouvir todas as opiniões e todos somos poucos para lutar contra aqueles que colocam as drogas no mercado apenas com um objetivo, que é o de obter lucro. E é isso que temos aqui em causa. E eu estou habituado a ouvir todas as opiniões sobre este assunto e a ver bondade em todos os que estão deste lado da barricada, embora sob pontos de vista diferentes. E nesse aspecto gostaria de cumprimentar o grupo da professora Maria do Carmo Carvalho pelo trabalho muitíssimo bom que tem feito a nível da prevenção e redução de riscos. E relativamente à questão que me coloca, de facto, nós podemos dividir estes efeitos entre os efeitos agudos e os efeitos a longo termo. Os efeitos agudos podem, de facto, originar, quando, por exemplo, se trata de alucinações, comportamentos que colocam em perigo a vida do consumidor ou mesmo a vida de outros, a vida de terceiros, pode levar a problemas de, por exemplo, morte por sobredosagem, como ainda aqui referiu, e algumas novas substâncias psicoativas. É preciso ter em conta que estão, por vezes, 10 vezes, 20 vezes mais potentes do que a própria morfina ou heroína e, portanto, podem causar depressão respiratória e é preciso também ter em conta que são acrescentadas muitas vezes a plantas com efeitos psicotrópicos, substâncias que são opiáceos que vão potenciar esses efeitos e, portanto, estamos aqui com o mesmo grau de perigo que de facto constituem as outras substâncias em termos de efeitos imediatos. A longo termo instalam-se psicoses que vão até esquizofrenias permanentes que se mantêm, questões de hepatites, os problemas das doenças sexualmente transmissíveis, porque há esta parte também da permissividade, da maior permissividade sexual por parte dos consumidores destas novas substâncias psicoativas, problemas a nível renal, cardíaco. Uma boa parte destas substâncias provoca
problemas cardiovasculares permanentes. É preciso ter em conta que quando existe um infarto do miocárdio, as células que morrem, que desaparecem, não são substituíveis. Isso pode acontecer num adolescente. Isso é um efeito imediato. Efeitos acidentes vasculares cerebrais. Mas estes efeitos a longo prazo, estamos a falar de um consumo regular, de um consumo esporádico? Pois é, não se sabe. É porque isso pode acontecer. Os efeitos a longo termo não são necessariamente resultantes de um consumo a longo termo. Podem acontecer com apenas uma. Eu conheço casos relatados na literatura científica de mortes ou de problemas permanentes que ocorrem com apenas um consumo. Muito obrigada aos 4 por terem estado comigo esta tarde. Hoje falámos aqui sobre as novas drogas e sobre as smart shops também. E agora vamos